foi falado no experimento anterior, se a gente colocar, tem uma coisa em comum, que é detectar carboidratos. Um foi para determinar, detectar cada tipo. O nosso é só para detectar se tem a presença de carboidrato. Através do amido, que é um carboidrato, que nesse caso é um polissacarídeo. Ah, tá. Então, como ela comentou, nosso teste é o Lugol e a gente vai usar o Lugol, que é esse reagente aqui, no caso. É muito utilizado para antisséptico, né? Tipo, aquele antisséptico que eu usava muito antigamente, Metiolato. Também tem iodo nele, que é uma parte do reagente de Lugol. Como vai acontecer a reação? Nós temos no caso aqui, a gente separou alguns vegetais que tem amido. Separamos vegetais. Os vegetais normalmente têm amido, um com mais, outro com menos. E também o pão que é feito de trigo, que é o vegetal. Enfim, e como isso vai acontecer? A gente vai pegar uma gota desse reagente de iodo, nessas amostras aqui, e o iodo que é laranja, da pinga cremão, a gente até fazer um branco, para você ver melhor, ele é laranjado. Quando ele entrar em contato com o amido, só o amido, ele vai ficar azul. Bota o carboidrato e ele vai continuar laranja, certo? Então, a Débora vai demonstrar a primeira parte do experimento agora. Pegando um pouco do... Bem mais importante para vocês poderem observar. Por exemplo, aqui, a cenoura, que é um vegetal com um pouco menos de amido, ele vai demorar bastante tempo para adquirir a coloração azulada. Já a batata, que é um vegetal que tem mais amido, ele quase ficou instantaneamente azulado. Já o pão, que tem uma presença bem concentrada de amido, ficou azul na hora que ela colocou o reagente Lugol. Agora, para a gente fazer o nosso experimento, a gente vai usar 5 tubos de ensaio, a gente identificou eles aqui. A gente vai ter um controle positivo, que é água mais amido. A gente vai ter o controle negativo, 2 controles negativos, né? O primeiro deles vai ser o branco, que vai ser a água e o Lugol. A gente vai ter outro controle negativo, que vai ser a saliva, mais o Lugol também. E a gente vai ter 2 testes. O primeiro, que é o que está aqui, a gente vai identificar ele como teste. Ele vai ser a saliva, mais um pouco do amido, e depois a gente vai colocar o Lugol. E o outro é com a saliva depois que o Wesley comeu. A gente testar também. Eu não tinha comido quando eu cheguei aqui. O principal é observar a diferença da coloração que acontece aqui. Agora, primeiramente, a gente vai colocar o amido junto com a saliva para reagir. E enquanto faz essa degradação, a enzima que está na saliva, né, a amilase salival, com a petalina, eu vou explicando os passos teóricos pormenores da química, certo? Então a gente vai pegar uma tampinha de caneta aqui, que a gente vai ver umas fazinhas. E ontem no laboratório a gente mediu que essa quantidade mais ou menos aqui de amido dá uns 70 miligramas. A gente vai adicionar no tubo de teste, do teste 2, aqui é o teste 2 primeiro, né? Depois a gente vai adicionar no teste 1, que é com a saliva antes de comer. E no controle positivo, que é para vocês verem no controle positivo a detecção do amido pelo Lugol. Aí elas vão agitando. No caso, como o amido é um polissacarídeo, o amido é um polissacarídeo, quando ele está em contato com a água, como ele tem algumas regiões hidrofóbicas, ele não vai formar uma solução, ele vai formar uma suspensão. Então, ele vai mexer aqui quando a gente quiser, porque ele não vai ter completamente, sempre vai ter um corpo de fundo. Tá, isso acontece porque o amido é composto basicamente por como qualquer polissacarídeo, ele é formado por junções de monossacarídeos, que nesse caso aqui é a glicose. A junção dessas glicoses formam 2 tipos de estruturas, que é a amilose,
Isso, as amiloses e as amilopectinas. As amiloses, elas têm essas regiões hidrofóbicas, que é o que vai deixar o amido não tão solúvel. E essa amilose também, ela é um monte de ligação linear, só que ela tem uma estrutura helicoidal. O que isso quer dizer? É como se fosse esse arame do caderno. Então, a amilose, a estrutura dela padrão é essa. Já a amilopectina, ela é formada de um monte de ramificações. Tipo aquilo que a professora mostrou no quadro, quando a gente fez o mapa metabólico, é mais ou menos aquilo, um monte de ramificações. E o que o iodo vai fazer aqui? Que está presente na estrutura de iodo. A molécula de iodo ela vai adentrar na forma helicoidal da amilose, e a partir de ligações que a gente chama de interações de Van der Waals, esse iodo vai formar um dipolo instantâneo, que é meio que passar a polaridade dele para um lado. Isso acontece por causa de uma perturbação da camada eletrônica do átomo. Em resposta disso, os carbonos presentes nessa amilose, eles também vão formar um dipolo, só que no caso é um dipolo induzido pela molécula de iodo. Então vai formar uma conjunção e vamos dizer que a molécula de iodo vai ficar presa aqui. E como muita gente já tem aprendido, esse salto dos elétrons de uma camada para outra, no átomo, no caso do átomo de iodo, vai mudar a cor do elemento. Então, na conformação normal da camada eletrônica, o iodo ele é laranja. Quando os elétrons dele dão esse salto para interagir com a amilose, ele muda de cor de laranja para azul. Basicamente isso. E essa primeira parte do teste, né? Já a segunda parte do teste, que a gente vai adicionar a enzima, a amilase salivar, a fetilanina. Essa enzima, ela vai agir, na verdade, nas ligações glicosídicas 1,4 da amilose, que é a que vai interagir com o iodo. Então, essa interação, o substrato dessa enzima é o nosso amido. Quando ela entra em contato com o substrato, no sítio ativo dela, ela vai liberar alguns aminoácidos. Esses aminoácidos, por exemplo, o ácido glutâmico, ele vai desprotonar a água, e essa água vai fazer uma hidrólise na cadeia 1,4 dessas glicoses, né? Então, são parte da amilose. Então, quando acontece essa quebra, a nossa amilose, que é um polissacarídeo, vai se transformar em açúcares menores, como a maltose e a dextrose. Sendo assim, quando a nossa saliva interage com o amido e quebra em moléculas menores, a gente colocando o iodo, o iodo não vai mais interagir com essa amilose, porque ela foi quebrada, e portanto não vai detectar o amido ali. Diferente do teste que a gente vai demonstrar aqui para vocês, que é só o amido e água, e o iodo, certo? A gente vai repetir aqui de novo o que vai ser observado aqui e o que vai acontecer. Esse controle negativo branco, certo? Aqui só tem água por enquanto. A gente vai adicionar o iodo. Para que a gente vai adicionar o iodo aqui na água? Para a gente verificar que não é o iodo que está se transformando sozinho na cor azul. Precisa de alguma coisa para interagir, e não é a água. Então, esse primeiro tubo aqui, que vai ficar aqui na ponta, vai ficar laranja, amarronzado por causa do iodo que a gente vai adicionar. Esse aqui é o controle negativo do iodo mais saliva. É o mesmo princípio, só que com a saliva. É para vocês terem a ideia que não é a minha saliva que está mudando a cor do amido, enfim. É o ponto negativo. Esse também vai ficar laranja. Positivo. Já o controle positivo é só água e amido. Aqui é para vocês verem, mais ou menos o que vocês veem aqui, que vai ficar azul. Um azul, meio preto. Já esse aqui, que é o teste por si só, aqui tem saliva e amido. Esse teste aqui vai ficar um violeta, um azul menos claro, que esse aqui é o controle positivo, porque tem saliva aqui, ela já quebrou o amido e, portanto, não vai ter a mesma intensidade que essa aqui. Já o teste 2 vai ter o mesmo resultado desse, só que a gente adicionou esse segundo para tentar ver se há alguma diferença entre a concentração da enzima e a interação dela com o amido antes e depois de comer. Então, pode colocar.
Isso. Ah, tá. Eu já me tirei tudo. Tá. Não, mas ele ia colocar. A gente mediu no laboratório também 2 gotinhas dá aproximadamente 50 microlitros de Lugol. Isso, a gente vai somar aqui. 1, 2. A gente homogeniza e usa aqui. Aqui é o nosso branco, a gente fala laranja. Esse é a cor do nosso reagente normal aqui. Aqui é o nosso controle positivo, é a água e o amido. Esse é o outro controle negativo. Mas geralmente, depende. É que tem muitos fatores envolvidos aqui, né? No caso da amilase, da enzima. Que ela tem um pH certo e uma temperatura certa. Como a gente também, e eu já tinha reservado essa saliva ali, pode ser que tenha algum tipo de interferência no nosso teste. Mas a gente fez outros 3 testes antes e só um deles era errado. Quando a gente espera um pouquinho, a gente fez um teste bem rápido. A reação do Lugol, ela serve basicamente para poder detectar a presença do amido. Ela tem várias utilizações. Ela é muito utilizada em laboratórios de análise de alimento e de biomoléculas, porque ela é uma técnica muito simples e também eficaz. Então ela tem um custo-benefício muito baixo e ela faz a detecção do amido de forma bem rápida. Ela serve para poder fazer, por exemplo, gelatinização do amido. Ela também faz controle de qualidade dos produtos, né, dos alimentos. E ela também pode ser utilizada, por exemplo, para testar o quão fresco está uma fruta. Por exemplo, uma fruta que é muito madura, que está madura, ela tem pouco amido e ela tem... Esse aqui é a saliva mais o amido e ovo antes de eu comer, esse aqui é depois de comer. A diferença. Nossa. Vocês conseguem identificar que após ele comer ou até mesmo antes tem uma diferença na amilase que está presente na nossa saliva? Desculpa, Ó, você tem que aproximar mais. Mas a diferença... aparentemente esse aqui não tem muita diferença, mas se vocês olharem bem, esse está mais clarinho que esse. Agora, esse aqui está bem mais distinto que esse aqui, porque aqui aqui não tinha comido nada, né? Aí aqui eu fui ali, comi um pãozinho, depois comi uma bolacha maisena, então exercitei bastante a produção da minha enzima. Para digerir, ó. Viu que tá bem, digeriu bastante porque já está no tom violeta, que é o nosso teste.